Ok. Perfeito. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui nossos convidados, o Gustavo Henrique Moraes, do INEP, o professor Bernardo Kipnis, e a nossa Sandra Cristina da Silva, nossa candidata aqui, do programa de pós-graduação em educação, modalidade profissional, para a defesa do seu projeto, intitulado Qualidade e Equidade da Infraestrutura Escolar e da Conectividade Digital na Educação Básica Brasileira. Então, conforme nosso combinado, a Sandra vai ter um período agora de 20, máximo 25 minutos para fazer essa apresentação, e depois nós vamos passar para a arguição da banca, iniciando pelo membro externo e depois para o membro interno. Perfeito, Sandra? Então, vamos lá. Está com você a palavra. Muito obrigada, professor Remy. Muito boa tarde a todos e todas, convidados, em especial aos membros dessa banca, professor Bernardo, Gustavo e professor Remy. Também agradeço a professora Girlene, que está como nossa membro suplente nessa banca. Vou apresentar, então, o trabalho, a dissertação de mestrado, como o professor Remy trouxe, qualidade e equidade da infraestrutura escolar e da conectividade digital na educação básica. Bom, esse trabalho é estruturado no formato TFCC de multipaper, e eu vou passar aqui pelas principais informações e resultados com a seguinte estrutura. Ele se organiza em 5 itens, 5 sessões, começando pela introdução, depois a gente vai para o estudo sobre a eficácia escolar no contexto brasileiro, depois eu vou apresentar também os resultados do estudo 2 sobre a qualidade da infraestrutura e conectividade digital. O terceiro estudo é o produto técnico, um protótipo de painel educacional, e vamos então finalizar com as considerações finais. A gente sabe que a busca por uma educação de qualidade, eficaz e equitativa é um desafio global que tem impulsionado pesquisas no mundo todo e políticas educacionais também, buscando garantir que a escola de fato gere aprendizagens significativas na vida dos estudantes. A qualidade da educação é um direito fundamental assegurado para todos os cidadãos, indivíduos, e na Constituição Federal de 88, na LDB, a gente tem também a determinação de padrões mínimos de qualidade, e se destaca também pela LDB e Constituição Federal os princípios de garantia de equidade e também de condições adequadas de aprendizagem para todos os estudantes. É importante que a gente compreenda de partida esses conceitos principais que a gente utiliza nesse trabalho. O primeiro é a eficácia escolar, que é a capacidade das escolas de promover aprendizagens significativas, independentemente do nível socioeconômico dos alunos, e a equidade educacional, que se configura como a capacidade da escola de moderar ou acirrar os efeitos de desigualdades sociais sobre o desempenho dos estudantes. A gente observa na literatura brasileira uma evolução sobre o estudo da eficácia escolar, mas ainda há poucos estudos que buscam compreender o impacto especificamente da infraestrutura e, em especial, no século XXI, da conectividade digital na garantia do ambiente de aprendizagem adequada e também, em especial, sob a perspectiva dos docentes. Muitos dos estudos sobre eficácia focalizam como variável dependente o desempenho escolar dos estudantes. Bom, como essa pesquisa, então, se justifica? Sob 3 aspectos. Primeiro, que a infraestrutura escolar e a conectividade são reconhecidas como fatores críticos na realidade brasileira e, diria, mundial, inclusive, a questão da conectividade atualmente, para a qualidade da educação. Mas ainda são pouco explorados esses fatores nas pesquisas sobre eficácia escolar. Segundo aspecto,
aspecto, há uma desigualdade significativa entre as escolas, é uma característica da realidade brasileira, essas disparidades regionais, por dependência administrativa, então há que se observar essas condições, no que se refere também à infraestrutura e conectividade, porque elas reforçam barreiras quanto à garantia da equidade educacional, e é importante que a gente identifique e observe essas características. E terceiro aspecto, a maioria dos estudos sobre eficácia escolar está concentrada no desempenho acadêmico, enquanto a percepção docente, que é o que a gente aborda na parte empírica desse estudo, sobre essas condições do ambiente de aprendizagem, as condições escolares e seu impacto pedagógico, ainda é uma lacuna. Há poucos estudos brasileiros que abordam essa perspectiva. Então, considerando essas justificativas, a gente estabelece como problema de pesquisa como a infraestrutura escolar e a conectividade digital influenciam a percepção docente sobre a qualidade da educação básica brasileira. Nós trabalhamos com 3 hipóteses. A primeira hipótese de que fatores intraescolares ou a própria escola é capaz de moderar ou acirrar os efeitos extraescolares sobre o desempenho educacional dos estudantes. A gente entende esses fatores extraescolares como, por exemplo, desigualdades sociais, nível socioeconômico, gênero e etnia. A gente sabe que existe uma relação direta desses fatores extraescolares com o desempenho dos estudantes, mas esses fatores intraescolares são capazes de ou favorecer ou mitigar o efeito desses fatores extraescolares. A segunda hipótese, considerando que infraestrutura e conectividade são fatores intraescolares, também a gente considera que a infraestrutura e conectividade vão afetar esse desempenho educacional. Mas nesse estudo, a gente quer perceber essa qualidade, eficácia e equidade sob a perspectiva dos docentes. Então, a gente está entendendo que os fatores extraescolares também vão gerar algum impacto sobre a percepção de qualidade percebida pelos docentes, mas a infraestrutura e conectividade utilizadas de forma adequada e pedagógica são capazes também de fazer uma moderação e contribuir positivamente para esses resultados. Mas é importante, aí a gente traz como a terceira hipótese, que essa infraestrutura e conectividade estejam de fato sendo utilizadas no ambiente escolar com essa intenção pedagógica. É assim que esses fatores podem contribuir, não apenas à disponibilidade, mas o seu uso efetivo dentro desse contexto. Então, estamos aqui com essas 3 hipóteses e a gente traz como objetivo principal investigar a relação entre a infraestrutura escolar, a conectividade digital e a qualidade percebida pelos docentes da educação básica brasileira, considerando aí essa influência sobre o ambiente pedagógico em que esses profissionais atuam e também sobre essas condições de equidade educacional. Esse objetivo se desdobra em alguns objetivos específicos, o mapeamento da produção científica relacionada à eficácia escolar no contexto brasileiro, a descrição e o exame dessa percepção docente em relação a esses 2 componentes, infraestrutura e conectividade, também essa percepção da qualidade da escola. E vamos, então, tentar identificar os padrões, analisar essas condições em que são fornecidos esses componentes, a relação entre essas 3 variáveis e componentes, e, por fim, desenvolver essa proposta de produto técnico, que, no caso desse estudo, é um painel educacional focado nessas variáveis que estão sendo estudadas. Nós trazemos como referencial teórico principal para esses estudos o livro, a obra de Brooks Soares sobre pesquisa em eficácia escolar, origens e trajetórias, que traz uma abordagem ampla sobre a origem e as trajetórias de eficácia escolar no mundo, né? Não especificamente no Brasil, tem também artigos sobre, mas uma visão mais ampla. A gente trabalha sob essa perspectiva da infraestrutura escolar, entendendo que a conectividade é mais um elemento que se integra a esse panorama da infraestrutura e dos recursos disponíveis. Esse artigo, Uma Escala para Medir Infraestrutura Escolar, de Soares Neto e tal, de 2013, é um precursor inovador em relação a
forma como a gente pode mensurar a qualidade das escolas a partir de variáveis de infraestrutura. E do ponto de vista da conectividade digital, a gente está utilizando aqui como referências principais os relatórios da OCDE e da Unesco de 2023, que abordam a questão da conectividade digital e do uso de tecnologia na educação, e tem resultados aqui bastante interessantes para acompanhar o progresso da implementação efetiva desses componentes na educação. A metodologia que está sendo utilizada é de métodos mistos, combinando análises qualitativas e quantitativas para a investigação do problema, mas se desdobra em 2 eixos principais e complementares. O primeiro eixo é uma revisão sistemática da literatura brasileira no período de 2000 a 2024, então fizemos um mapeamento da produção científica sobre eficácia escolar no Brasil, revisamos os artigos e as publicações e fizemos a classificação e categorização dos achados da literatura. O segundo eixo, complementar a esse, que correu em paralelo, é uma investigação empírica sobre a percepção dos docentes, sobre infraestrutura, conectividade e qualidade percebida das escolas. Nós estamos utilizando como fonte de dados para essa pesquisa os microdados do projeto Equidade.info, com coletas que foram organizadas em 8 ondas, então a gente está explorando dados aí ao longo dessas 8 ondas que ocorreram no período de 2023 e 2024. E nesse segundo eixo, a gente está utilizando análises quantitativas com métodos estatísticos descritivos para analisar os padrões observados, identificar a relação entre essas variáveis e as condições de qualidade dessas escolas. Vamos, então, aos resultados do estudo 1 sobre eficácia escolar no contexto brasileiro, essa análise sistemática sobre a produção científica brasileira. A gente observa um volume de publicações ao longo desse período de 2000 a 2024 com uma densidade baixa. Vocês veem aqui que os picos estão em 2007 e 2013 com 6 publicações com esse tema, com essa palavra-chave, eficácia ou efeito escola, mas ao longo desse período uma constância. Então é uma produção científica de baixa densidade ainda, né, um campo de investigação recente no Brasil, mas com uma periodicidade de publicações consistente. Quando a gente faz a média aí, a gente encontrou 54 artigos que foram considerados nessa revisão e 45 são estudos empíricos aplicados e 9 desses estudos são teóricos. Em relação às fontes de dados, a principal fonte utilizada são os dados do SAEB e a gente observa também uma utilização de dados sob perspectiva longitudinal, que é a mais recomendada para se avaliar eficácia escolar. Ela vem sendo utilizada com pouca densidade, porque existem diversas limitações para acompanhamento de amostras longitudinais, mas a gente tem um volume expressivo de estudos que apresentam esse tipo de abordagem. 23 estudos utilizam essa abordagem. Notem aqui no gráfico que, além da base do SAEB, os dados estaduais das unidades da federação sobre avaliações em larga escala nas unidades da federação também são bastante significativos como fontes de dados para avaliar essas etapas do ensino da educação básica. E falando em métodos de análise, a gente observa aqui nesse gráfico, no verde mais clarinho, os métodos quantitativos e os verdes mais escuros, métodos qualitativos ou mistos. A gente observa aqui pelo próprio padrão do gráfico que há uma prevalência de abordagens quantitativas, 64% dos estudos são quantitativos, e tem uma tendência crescente ao longo desse período de explorar essa complexidade do contexto educacional a partir de metodologias que integram métodos quali e quantitativos. Então, ainda que exista uma proporção menor, há uma avaliação e recomendação dos estudos para que esse tipo de abordagem seja integrado aos métodos quantitativos para aprofundamento na compreensão dessas realidades educacionais. Quanto às etapas do ensino, aí é predominantemente o ensino fundamental que é estudado, não tem a ver só com o interesse dos pesquisadores, mas sim com a disponibilidade de dados sobre essas etapas da educação, ensino fundamental 1
ensino fundamental 2 e o ensino médio, né, são os mais representados aqui na literatura com estudos, porém, em contrapartida, a gente observa que as etapas do ensino infantil e do EJA, que também fazem parte do ensino básico brasileiro, estão subrepresentados nas pesquisas, muito provavelmente pela dificuldade de acesso a dados, né, que a gente não tem tão amplamente difundidos como a gente tem hoje para as outras etapas que a gente colocou aqui como as mais estudadas. E isso demonstra aí que esses contextos que não estão sendo explorados também permanecem com desafios pouco compreendidos. Importante a gente observar isso para estudos futuros e contemplar também essas etapas de estudos. Em relação aos fatores ou variáveis investigadas nesses estudos empíricos, né, nos 45 artigos de estudos empíricos, a gente conseguiu observar algo que a gente colocou lá na hipótese que aparece, é evidenciado pela literatura. Entre as categorias aqui de fatores extraescolares, a principal variável estudada é o nível socioeconômico do aluno, que aparece em 27 artigos, todos eles com efeitos positivos sobre o desempenho educacional. Então, essa é a principal variável do contexto extraescolar que vem sendo investigada e o seu efeito é positivo sobre o desempenho educacional. Olhando para as variáveis do contexto intraescolar, chama atenção, a gente já imaginava e foi confirmado pela literatura que infraestrutura e recursos são as variáveis que mais aparecem nos estudos e também com um efeito bastante significativo e positivo sobre a qualidade e o desempenho educacional. Então, considerados como fatores e variáveis que garantem ou contribuem, moderam para a equidade e qualidade da educação. E como infraestrutura e recursos, a gente pode citar que vem dos estudos a própria infraestrutura física, os materiais pedagógicos, a presença de biblioteca, equipamentos de informática, limpeza escolar. Isso foi o que a gente encontrou de mais relevante. A gente tem outros fatores intraescolares que contribuem, eles estão detalhados no estudo, mas não vou me deter aqui a eles, porque especialmente a infraestrutura nos interessa para fazer conexão com o próximo estudo. E chegamos aqui às conclusões desse estudo 1. A conclusão principal é de que os resultados apontam para uma produção científica consistente, marcada pela predominância de estudos baseados em dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e pelo uso consolidado de modelos multiníveis, refletindo uma convergência metodológica com as tendências internacionais. Lá no gráfico em que a gente tinha os modelos multiníveis, o principal método utilizado é a regressão multinível, que é a mais recomendada dentro desse contexto de investigação sobre eficácia. Então, essa conclusão se desdobra aqui em alguns pontos importantes que eu quero destacar. O avanço na pesquisa sobre eficácia escolar no Brasil, com um volume consistente e uma qualidade bastante significativa, com pesquisadores especializados que compreendem a realidade brasileira e trabalham com esses dados de uma forma muito aprofundada. O caráter aplicado, então a maioria dos estudos são empíricos, aplicados à realidade brasileira. O uso de métodos avançados estatísticos, como é o caso do modelo multinível e do uso de dados longitudinais, também é relevante que os estudos brasileiros estejam adotando essas metodologias de análise, e o aparecimento nessa literatura também dessa preocupação com a utilização de métodos mistos, ainda que eles não estejam sendo utilizados como prevalentes, essa preocupação de apontar que o ideal é que a gente evolua para conseguir abordar essa questão sob essas duas perspectivas, aprofundando essa compreensão da realidade. Um segundo aspecto aqui da conclusão é que infraestrutura e recursos escolares são, sim, fatores críticos, como a gente pôde observar aí no efeito positivo sobre o desempenho acadêmico. A gente traz aqui como fatores extraescolares que aparecem na realidade brasileira, a rede de ensino e a localização da escola impacta na qualidade e equidade educacional, há disparidades
a depender da rede e da localização, e como fator interno, a infraestrutura adequada, associada às práticas pedagógicas, favorece o desempenho escolar. E como desafios que foram apresentados a partir das pesquisas e que podem orientar as pesquisas futuras, a gente traz que a obtenção de dados longitudinais ainda é um desafio para as análises sobre o efeito acumulado, então é difícil acompanhar uma amostra ao longo do tempo e a gente não tem disponibilidade desses dados com tanta quantidade como a gente tem dados estáticos. A educação infantil e a EJA estão subrepresentadas, então são etapas que precisam ser melhor investigadas, e as análises integradas de variáveis intraescolares ainda também existe um campo de investigação, a percepção de que essas variáveis afetam, mas a integração ainda tem sido, o efeito integrado dessas variáveis ainda tem sido pouco explorado. Vamos agora para o estudo 2, sobre a qualidade da infraestrutura escolar e conectividade digital, baseado aí nos dados do equidade.info e com base na percepção dos docentes. Bom, o equidade.info tem trabalhado com amostras coletadas a cada 45 dias e começou na onda 1 com as variáveis relacionadas à infraestrutura. Os docentes foram questionados em relação às condições de fornecimento de variáveis de infraestrutura associadas ao seu processo pedagógico. Foram 89 professores entrevistados de 29 escolas de 3 regiões do país. E aí um destaque sobre essa questão da representação das regiões, se tratava da primeira onda ainda numa etapa piloto, por isso ainda não tinha uma cobertura ampla, mas esses dados dessas regiões já trazem elementos bastante interessantes para a gente avaliar. Vejam, os professores foram questionados sobre 5 itens de infraestrutura, como foi o fornecimento nos últimos 12 meses. E a gente observa aqui pelo gráfico, especialmente aqui pelo frequentemente, né, que é o resultado positivo, que embora água encanada, banheiro e energia elétrica estejam amplamente disponíveis e são recursos básicos, né, para as condições de infraestrutura escolar, a gente observa que persistem desafios relacionados à ventilação e material escolar, e são desafios significativos. Essas variáveis, por exemplo, a ventilação está associada a uma dimensão na escala de infraestrutura de Soares Neto e tal, que a gente chama de conforto térmico. A ausência ou a baixa qualidade desse conforto afeta a qualidade do ambiente de ensino-aprendizagem. Da mesma forma que o material escolar, e aqui no caso é o material utilizado pelo professor, o seu não fornecimento adequado ou a sua indisponibilidade também afeta o desempenho do professor e a qualidade desse ambiente de ensino e aprendizagem. E quando a gente olha aqui para as regiões do país, chama bastante atenção características que já são padrões observados na literatura sobre eficácia, de que a região norte é a região que enfrenta maiores desafios. Esse gráfico aqui, em cada uma das suas pontas, né, em formato aqui de raio, a gente tem aqui, mais à esquerda, material escolar e ventilação. Vejam que o norte aqui apresenta piores resultados em relação a material escolar e ventilação. Quando a gente caminha da esquerda para a direita e vai olhar para o nordeste, esses resultados são ruins também. A gente observa que em todas as dimensões, até para outras como banheiro e energia, os resultados são ainda piores do que o norte, e material e ventilação também apresentam resultados preocupantes. E a região centro-oeste apresenta resultados satisfatórios em todas as dimensões. Quando a gente olha aqui para os gráficos, para os 3 gráficos de baixo, que representam a distribuição por dependência administrativa, vejam que a rede municipal é a que apresenta maiores dificuldades, né, desafios, especialmente em relação a material escolar e ventilação. Quando a gente caminha para as escolas estaduais, melhora um pouco, mas ainda existem preocupações, e as escolas privadas, assim como o Centro-Oeste, todas as dimensões estão plenamente atendidas. E quando a gente avalia a localização, que é esse último gráfico aqui à direita, a gente observa no verde claro, é a região urbana,
que veja que os resultados também não são os melhores possíveis, mas a região rural, em todas as dimensões, apresenta piores resultados que a região urbana. Então, isso demonstra que as disparidades regionais, por dependência e localização, presentes e identificadas na literatura, também são observadas nessa primeira etapa do projeto Equidade, com esses dados que foram avaliados. E aí a gente faz aqui uma comparação entre os resultados do IDEB 2023 por região e os resultados de infraestrutura que observamos através desse estudo empírico. E vocês observam que, independente da etapa do ensino, seja no Fundamental 1, 2 ou ensino médio, as notas da região Nordeste são as piores, depois vem as notas da região Norte, para depois virem as notas do Centro-Oeste, seguindo a mesma proporção que a gente observou aqui em relação à infraestrutura. E ao comparar esses resultados, os achados sugerem que essas regiões, que são as mais vulneráveis, enfrentam não só os desafios estruturais mais acentuados, como também resultados educacionais mais desafiadores. E é possível que exista uma correlação entre esses resultados. Vamos agora olhar para as variáveis de conectividade nas escolas. Na onda 4, o Equidade, que aconteceu entre outubro e novembro de 2023, o Equidade entrevistou 151 professores de 50 escolas de 5 regiões do país e perguntou como é a disponibilidade da internet na sua rede. 85% informaram que está disponível e 15% não está disponível para uso pedagógico. Mas vamos aprofundar um pouco esse olhar, porque esse olhar é o olhar da disponibilidade. Vamos avaliar como foi a qualidade. Quando a gente olha para a qualidade e pergunta para os professores como eles avaliam a qualidade, a gente observa que quase a metade, 47% dos professores avaliam essa qualidade como ruim ou péssima. O uso não está, de fato, sendo incorporado às práticas pedagógicas, porque a qualidade é insatisfatória. E vejam na terceira pergunta se os professores utilizam com seus alunos, em que tipo de atividade, vejam que resultados preocupantes. A exposição de conteúdos em sala de aula, então só o professor utilizando é o que aparece com melhor resultado, 50%, seguido aqui por atividades em grupo, com 45% de utilização e utilização em outros espaços. E preocupa especialmente a utilização em laboratório de informática ou outros laboratórios onde é esperado que se utilize ainda mais, né, a internet e conectividade, e os números apontam que a qualidade não é adequada para a utilização. Esses espaços não estão sendo utilizados para esse tipo de uso das tecnologias e das práticas digitais. Vamos, então, para o próximo resultado. 15% das escolas informaram, ou professores, né, da rede da educação básica, informaram que não têm acesso à internet. Onde estão essas escolas? A maioria, 50%, está na região norte. E aqui do lado direito, a gente vê que a maioria também, 86%, está na rede municipal. Em relação à localização, há um equilíbrio até em relação a escolas de interior, urbana, capital e rural. Quando a gente olha, então, para os resultados dessa qualidade aqui, considerando só ótima ou boa como um lado e ruim e péssima como outro, pela distribuição geográfica, o Nordeste é que enfrenta maiores desafios. Por localização, rural e capital está aqui com os piores resultados nessa avaliação, e as escolas estaduais são aquelas que têm aqui 63% de indicação de que essa internet tem uma qualidade ruim ou péssima. Na onda 6, o Equidade entrevistou 300, identificando que esses resultados não são muito animadores, né, em termos de uso pedagógico, ainda que esteja disponível, ela não está sendo utilizada na maioria dos contextos. O Equidade, na onda 6, entrevistou o dobro de docentes, 383 docentes em 139 escolas das 5 regiões do país.
E olha só as perguntas que foram feitas sobre estabilidade, questionados quanto à estabilidade da internet ou do sinal Wi-Fi, tanto para uso administrativo quanto pedagógico. 41% dos professores disseram que está estável, dá para utilizar, mas vejam, 46% afirma que é lenta, trava ou quase sempre cai. E em termos de região, a gente observa aqui que as regiões norte e nordeste são as que mais aparece, frequentemente cai, quase sempre cai, ou não temos disponível, ou não sei o que acontece, porque talvez eu nem esteja utilizando. E em relação à dependência administrativa, escolas estaduais e municipais também enfrentam os maiores desafios. Em relação ao uso simultâneo, aí é a variável chave para a gente avaliar se de fato esse uso pode ser compartilhado dentro de sala de aula. Os docentes foram questionados sobre o que acontece quando a turma inteira se conecta à internet ao mesmo tempo. E aí, gente, 44% não soube ou não respondeu. Então, esse volume é extremamente baixo, né, de resultados positivos, de que continua funcionando. Veja, apenas 14% disseram que continua funcionando quando todos os alunos da turma se conectam. Esse resultado indica que a utilização pedagógica plena ainda enfrenta desafios estruturais, com uma parcela considerável de docentes indicando um possível desuso da internet, em especial na região sudeste, vejam que aqui esse dado surpreende, e na rede municipal. E para fechar aqui esse ciclo da conectividade, as escolas, o projeto Equidade, na onda 8, que foi a última onda coletada, que a gente teve acesso aos dados, que foi coletada de julho a agosto de 2024, eles foram às escolas testar a velocidade da internet. Foram 156 escolas em que o próprio entrevistador, junto com o administrador, diretor, fizeram o teste de velocidade utilizando esses aplicativos padronizados de avaliação de velocidade de download e upload. E aqui a gente encontra o problema estruturante desse uso, um dos problemas estruturantes. Cerca de 25% das escolas têm velocidade de internet abaixo do minimamente adequado, que é de 5 Mbps. Isso é insuficiente para o desenvolvimento de atividades pedagógicas que utilizam internet. Essas disparidades na velocidade e estabilidade dificultam, de fato, esse uso pedagógico pleno, e as maiores dificuldades se apresentam no Sudeste, na área rural e na rede estadual. Ô, Sandra, vamos caminhar aí para finalmente. Está ouvindo? Eu acho. Agora foi. E quando a gente coloca esses resultados do download, de velocidade de download e upload, também surpreende aqui essa concentração das escolas na faixa entre 0 e 50, que é uma outra forma de enxergar o que a gente estava vendo no gráfico anterior, mas o que a gente pode Parei de acompanhar aqui. Não, acho que ela... É. A Sandra, não sei se ela saiu. Acho que ela caiu. Vai voltar daqui a pouco, então. Oi, Sandra. Voltou. Está nos ouvindo, né, Sandra? Oi. Estão me vendo? Sim. Agora sim. Então, eu queria pedir para que nós já vencemos aí o tempo. Me dá 5 minutinhos só para concluir, professora. A gente Vamos já lá. está no finalmente aqui. Uhum. O estudo
do 3 é o protótipo, então, com base nesses dados, foi desenvolvido um painel educacional, numa versão ainda de protótipo, que a gente espera que seja incorporado aos relatórios e dados do próprio Equidade, do painel do Equidade, e que seja utilizado por gestores, pesquisadores e docentes, dentro dos seus contextos de tomada de decisão, e a gente tem 3 possibilidades de visão dessas informações. Uma dimensão que aborda a infraestrutura, outra que aborda a conectividade e a terceira que aborda a velocidade da internet, assim como foi apresentado aqui no trabalho. Aqui as telas, o que faz diferente, o que há de diferente, né, nesse painel? A possibilidade de que a gente faça filtros que permitam cada tomador de decisão olhar para os dados que são relevantes para si, para embasar aí as suas tomadas de decisão. Então, a gente tem as dimensões de infraestrutura, de conectividade, de internet, com as mesmas variáveis que foram utilizadas nesse estudo. E o que a gente traz aqui como considerações finais, fechamento aqui da apresentação, que a articulação entre os achados teóricos e empíricos reforça o papel dos fatores intraescolares na promoção da eficácia educacional, indicando que a qualidade da infraestrutura e da conectividade digital afeta diretamente as condições de ensino e aprendizagem e também afeta a percepção docente sobre esse ambiente escolar. A infraestrutura e a conectividade são fatores estruturantes da qualidade. A gente observa que há padrões de disparidades regionais e setoriais que reforçam as desigualdades educacionais em todas essas variáveis que foram avaliadas, e a existência de dados com esse refinamento, com essa periodicidade de coleta e a possibilidade de ter acesso a esses dados contribuem para um monitoramento mais efetivo, baseado em evidências sobre a qualidade dessa educação. Eu acho que é isso, agradeço aqui a disponibilidade e a atenção de vocês e fico à disposição para darmos sequência aqui à sessão. Muito bem, Sandra. Obrigado aqui pela apresentação. Eu acho que foi bastante elucidativa aí, embora tenha ultrapassado um pouquinho aí no tempo, mas acho que a banca pôde ter um panorama além do texto do trabalho que foi desenvolvido. Bom, agora a gente vai passar para o período da arguição, né, o segundo momento do nosso momento aqui de defesa, e aí eu vou convidar o Gustavo Henrique Moraes para a sua arguição, a qual eu agradeço, né, o Gustavo é nosso egresso, o nosso PPGE Educação, hoje é o técnico em assuntos educacionais do INEP, e profundo conhecedor também das temáticas envolvendo aqui os indicadores educacionais, e é um prazer tê-lo aqui nesse momento, né? Foi orientando do professor Bernardo, então eu agradeço mais uma vez a disponibilidade do Gustavo estar aqui conosco. Obrigado, professor Remy. Gostaria de começar cumprimentando a banca e agradecendo o convite, agradecendo a Sandra pelo convite que foi feito, agradecendo ao professor Remy, que foi da minha banca também de doutorado e que já vem sido parceiro há algum tempo em alguns projetos. Poder rever mais uma vez o professor Bernardo, que foi meu orientador de doutorado, e é sempre um prazer poder participar da banca da nossa universidade, né? É uma forma também de retribuir a formação que a gente teve. Então, um prazer muito grande poder participar dessa banca, com um quê especial por trazer dados ainda do Equidade. Eu fui responsável pela primeira chamada pública de artigos do Equidade, estive trabalhando nessa iniciativa, na concepção dela, lá na Universidade de Stanford. Então, o primeiro trabalho que eu vou analisar, ou que analisei, que parte de dados do Equidade, o que me alegra ainda mais. Eu gostaria, obviamente, de ter mais tempo para analisar
o trabalho, foi um pouco corrido, e eu acho que eu não pude analisar o trabalho na profundidade que ele merecia. Fiz algumas organizações, alguns comentários, mas já digo que eles serão aquém daquilo que poderia chegar, mas me coloco também à disposição para, em um outro momento, conversar com mais propriedade sobre cada um dos aspectos desse trabalho, que não ficarem suficientemente debatidos aqui nessa arguição. Sandra, antes de começar com o trabalho, eu senti falta de uma coisa que eu gostaria que você me ajudasse. Além do seu trabalho, eu não conheço nada de você. Eu não sei qual é a sua formação, eu não sei de onde você vem, aonde você trabalha, e isso poderia me dar um contexto um pouco maior de quem é essa candidata a mestre que agora se apresenta aqui na universidade. Podia rapidamente falar isso, por favor? Sim, eu sou do interior de São Paulo, me formei em letras pela Unesp, trabalho na Caixa, fui gestora por muitos anos. Hoje eu sou instrutora educacional, atuo com educação dentro da Caixa, contexto de formação de lideranças, transformação digital, comportamentos necessários na atualidade. E o estudo, na verdade, eu busquei trabalhar algo que fosse diferente do contexto em que eu atuo, justamente para aprender novas técnicas, métodos e me inteirar da educação propriamente dita, a educação básica, sob uma perspectiva nova e enxergando possibilidades de evolução. Mas eu atuo na Caixa com educação corporativa. Muito obrigado, Sandra. Olha, já dá um outro tempero, inclusive, no trabalho, tá? Então, perceber que alguém que não vem do campo acadêmico ou que está efetivamente dentro da sala de aula, ainda que trabalhe com educação, pode oferecer um trabalho como esse dentro de um mestrado profissional. Eu, como sempre, gostaria já de cara de te parabenizar por chegar até aqui. Não é um momento fácil, eu sempre digo isso, não é um momento fácil chegar na banca de mestrado. O mestrado é um trabalho difícil de se fazer, é um tempo muito curto para se analisar, e a gente vem numa esfera totalmente diferente de vida, um tempo muito curto para fazer disciplina, para entender o que é um trabalho acadêmico e efetivamente apresentar uma pesquisa, apresentar um produto ainda, no caso do mestrado profissional. Então, parabéns por chegar até aqui. Isso eu acabo dizendo para todas as pessoas que eu acabo participando de uma banca. Mas queria te dizer de maneira especial que ontem não, mas sábado e domingo que eu fui ler o seu trabalho, eu pensei, poxa, final de semana eu vou ler um trabalho de mestrado, né? Vou ter que fazer essa análise no final de semana. E foi uma grata surpresa, foi um trabalho muito bom de se ler. Então, além dos parabéns de chegar a essa etapa, eu quero já, sem fazer suspense, te parabenizar pela qualidade do seu trabalho. Tá? Há muito tempo eu não vi um trabalho com tanta qualidade no mestrado. Então, parabenizo a você e ao professor Remy, com certeza, e aos seus professores que lhe acompanharam, porque você apresentou um trabalho muito competente para essa defesa aqui de mestrado. Tá? Sem fazer suspense, já quero te dizer que gostei muito do que você apresentou aqui, tanto pela temática proposta, que é uma temática extremamente importante, não foi uma temática, mas diversas temáticas. Você traz a temática da eficácia escolar, do efeito escola, mas também faz uma interação disso com a infraestrutura escolar, com percepção de qualidade dos professores, usa uma base de dados nova, que é a base de dados da equidade, e apresenta com um trabalho muito bem escrito, muito bem organizado, fácil de ler. Então, parabéns por essa qualidade de trabalho apresentado aqui. Eu queria agora pormenorizar as análises, primeiro pelos estudos. Tá? Vou fazer aqui a divisão, tal qual você apresentou do estudo 1, que é um estudo de revisão bibliográfica, certo? Ele é um estudo de revisão bibliográfica, mas não só de revisão bibliográfica, ou uma revisão bibliográfica muito completa, porque você categoriza muito os textos. E quanto a essa parte, eu considero que esse é o ponto alto do seu trabalho, do que eu pude ler aqui. Você
investigou muitos textos. Às vezes se espera que um aluno do mestrado profissional não tenha um cuidado tão grande ou não tenha tanta atenção a essa parte que é mais acadêmica, que é essa parte mais científica, mas com você foi o contrário. Eu acredito que você teve um cuidado muito grande nessa parte. Seleção de artigos, né? Depois, a partir dos artigos selecionados, a partir dos textos, dos estudos selecionados, olhar as referências bibliográficas e selecionar mais um campo de estudos, e aí fazer a seleção de quais entrariam, quais não entrariam, de acordo com determinados critérios. Então, um material extremamente rico sobre efeito escola, sobre eficácia escolar, que eu acredito que deve ser utilizado. Eu particularmente digo que irei utilizar, Sandra, Remy, irei utilizar esse material. Os quadros que foram propostos por diversas divisões, de que tipo de estudo se tratava, de qual etapa de ensino estava tratando, foram quadros muito bem elaborados, e eu acredito que esse material é um material que merece, obviamente, uma publicação à parte, um artigo à parte, lógico, com as suas adaptações a um instrumento de revista científica, mas eu acredito que traz uma grande contribuição para o campo, tal o resumo de tamanha competência que foi apresentado. Eu queria, desse aqui, para não dizer que eu não tenho nada para apontar, só achei estranho, e aí você poderia me dizer, no quadro 3, deixa eu achar o quadro 3 aqui, qual é a página, que é lá no começo, né? Só um pouquinho. Quadro 1. Quadro 3, a página 41. Isso. Eu achei estranho aqui em aluno, etnia agregada não branco, porque tem etnia agregada não branco de 11 estudos, 4 tiveram efeito positivo e 6 negativos. É de se esperar que a gente tenha um efeito mais negativo que positivo. Mas quando você fala ali, ou quando categoriza etnia agregada não branco, desses 7, 5 tiveram efeito positivo, o que é um pouco contrário ao que a gente vê na literatura, né? Quando você tem uma etnia não branca, geralmente você tem efeitos negativos, até é um pouco contraditório com a linha anterior, mas pode ser. Mas eu gostaria que você, ou se você tivesse essa informação, ou depois dá uma olhada se isso realmente está correto, porque eu achei um resultado um tanto estranho, tá? Da mesma forma, o aluno gosta de estudar, que é logo que vem em sequência, de 4 estudos, só um mostrou efeito negativo. Achei estranho isso também, efeito negativo em aluno que gosta de estudar. Recentemente eu vi um artigo, acho que não está listado entre esses, foi o ano passado, sobre efeito escola na rede federal, e o pesquisador avaliava exatamente essas questões partindo do censo escolar, não, do SAEB, partindo do SAEB, e você tinha efeitos positivos, esses hábitos dos estudantes tinham efeito positivo, tá? Então, acho que vai ser difícil para você responder aqui, porque ter todos esses 84 artigos, não sei se são tantos, nem lembro qual é o total na cabeça, mas talvez merecesse uma atenção desse dado. Você quer comentar sobre ele, Sandra? É difícil voltar nesse momento, porque aí preciso voltar à referência, porque foi considerado positivo, mas em alguns momentos, às vezes, havia uma inversão em relação ao que era o dicotômico, né? Então, ou branco era considerada a referência, ou não branco. Então, eu preciso voltar e checar se, de fato,
está adequada, e talvez pode ser a categorização aqui que está inadequada e não que esse resultado... Tá. Eu concordo contigo, provavelmente é a questão da categorização que deve estar não interpretada corretamente. Tá. Obviamente, é muito difícil saber de qual estudo a gente está falando e fazer essa análise aqui, né? Mas eu, então, digo para você dar uma checada depois que terminar aqui e verificar esse dado, porque pode ter alguma discrepância aqui, tá? Além disso, aí é só um pedido, se você puder depois me mandar, nesse mesmo quadro, tem alguns estudos que falam da rede federal e particular. Se disse, acho que são 9 estudos, agora eu não estou aberto aqui. Depois, se você puder me mandar quais são essas referências, porque é um tema que eu ultimamente estou pesquisando, então, se eu puder ter quais são essas referências exatas do federal e privado, eu te agradeço, tá? Mas, como disse, não tenho muito o que falar sobre esse teu estudo 1. É um estudo muito bom, com uma grande qualidade técnica que merece aplauso, tá? Então, parabéns a você, parabéns ao Remy por essa composição. E aí vamos para o estudo 2, o estudo que usa textos do equidade.info, certo? O que me chamou bastante atenção e eu fiquei bem curioso de falar sobre isso, ou de ler os resultados desse estudo que chama os dados do equidade.info. De cara, eu queria dizer que eu senti falta da exposição do modelo convergente paralelo, porque você, na sua metodologia, fala que vai usar o modelo convergente paralelo, então eu esperava que ou aqui ou nas conclusões viesse à baila o tal do modelo que tenta confrontar esses achados qualitativos com os quantitativos. Mas ele some, ele ficou só na metodologia. Talvez ele tenha efetivamente sido usado, mas isso não transparece na metodologia. Então, eu comecei com essas questões metodológicas. E também esperava, por tudo que você falou no estudo 1, regressões multinível. Não é uma falha, obviamente, mas pelo que foi apresentado na metodologia, eu criei expectativas de que teria regressões multinível para o teste de algumas dessas hipóteses. Mas também, já ao mesmo tempo que faço o comentário, entendo que o tempo é muito exíguo dentro do mestrado para fazer algo desse tipo. Mas o estudo 1 e a metodologia apresentada geram essa expectativa de que serão utilizados regressões multinível e acaba tendo uma análise descritiva. Então, feitas essas considerações iniciais, vamos falar do estudo em si, que é com análises descritivas. Um aspecto bastante positivo que eu gostaria de comentar desse estudo 2, além da clareza da escrita, da organização da escrita, bom, isso é em todo o texto, não é só nesse estudo, mas em todo o texto. É um texto muito bem organizado, não tenho o que dizer quanto à organização e redação do texto. É a qualidade gráfica, que geralmente se negligencia, e no teu caso não foi negligenciado. Os gráficos muito bem apresentados, principalmente alguns infográficos que você trouxe, eu sei que isso quando a gente vê um infográfico, parece tão simples, né? Só um infográfico, mas aquilo ali é o resultado de muito trabalho, né? De dizer qual informação efetivamente vai aparecer. Então, eu percebi esse cuidado no teu trabalho, o que é também digno de elogio. Essa qualidade gráfica é muito importante, principalmente no campo da educação, em que a gente tem a grande parte do público que tem aversão aos números. E quando você tem um público que tem aversão aos números, a qualidade gráfica ajuda a tirar esse medo inicial, tá?
Bom, mas agora me permita falar de algumas coisas que eu considero problemáticas, tá? Para a gente fazer algumas afirmações sobre as próprias hipóteses de pesquisa. Ainda bem que eu tenho esses problemas, porque eu ia falar, olha, eu vou terminar essa banca, não vou ter o que chamar atenção, eu vou dizer que eu não li o trabalho direito. Mas, então, me permita fazer alguns comentários. Primeiro, é sobre as limitações do Equidade.info. Você sabe que eu participei do Conselho Científico do Equidade.info, então é uma iniciativa que eu apoio, não só apoio, mas, de certa forma, trabalho por ela, mas ela tem limitações, certo? Principalmente em suas ondas iniciais. Você não passa ao largo disso, em alguns momentos você coloca dessas limitações sobre a impossibilidade de fazer generalizações sobre ela. Ok, quanto a isso, não tenho problema. Mas aí eu quero voltar, e é isso, na falta da possibilidade de organizar isso com mais tempo, eu vou pedir para olhar alguns gráficos. Alguns dos que você já trouxe aqui já até comentou, certo? Para apontar algumas coisas que são limitações e algumas coisas que, no meu entender, a gente não pode dizer, tá? Então, vou te pedir para você ir no gráfico 7. É só um exemplo, tá? Que foi um gráfico, inclusive, que você mostrou aqui. O gráfico 7, ele está na página. Se você achar a página antes de mim, você me diz qual é a página. Gráfico 7. Gráfico 7, está aqui. Se você quiser colocar ele em tela também, fique à vontade. Porque você está na tua apresentação. Acho que não é esse. É um que é a distribuição das escolas que não fornecem internet por região. Localização e dependência administrativa. Você comentou com ele, aquele que fala de 50% da região norte. Vou colocar aqui. Está um pouquinho travando, mas vai chegar. Esse. Pronto, passou, voltou. Ótimo. Então vamos ver. Nesse gráfico 7, você diz assim, 50, agora eu vou pegar o que está escrito no texto, tá? Entre os 22 docentes afirmaram não ter acesso, 50% estão localizados no norte, 86% lecionam em escolas municipais e 59% em escolas urbanas e 55% em escolas situadas no interior, ok? Por que ainda que isso não seja inverdade, tá? Não é? Você fez uma estatística descritiva, mas por que essa estatística descritiva ela é problemática? Porque você não está, primeiro, lidando com um censo. Você está lidando com uma amostra. E quando a gente lida com amostra, as estatísticas descritivas, elas precisam obedecer pesos, certo? Elas têm pesos. Então, a gente não pode tomar o todo pela parte, nem a parte pelo todo. O que é diferente do que quando a gente está trabalhando com dados de um censo, certo? Então, olha só, nesse caso aqui em específico, isso aqui é da onda 1. Eu fui olhar no apêndice, ainda bem que você colocou apêndice, e foi muito bem colocado, pelo que eu vi ali no apêndice 1, no apêndice A, acho, né? Apêndice A ou apêndice 1? Apêndice A. 36% das escolas estão na região norte. Certo? Dessa onda 1. Então, você tem uma amostra que ela não é equilibrada. Certo? Então, isso é uma das coisas, peso. A outra coisa é quando você tem, isso tem a ver com peso também, você tem dimensões de regiões, por exemplo, que são muito diferentes. Não vou pegar esse caso, mas imagine que eu fale assim, olha, a região que tem mais escolas sem acesso à internet é o Sudeste. Pô, o Sudeste sozinho tem quantos milhões de habitantes? Só São Paulo tem 42 milhões de habitantes,
certo? São Paulo sozinho tem 42. São Paulo, em número de habitantes, é o tamanho do Nordeste inteiro, certo? Então, essas comparações, quando a gente fala 50% está aqui no Norte, 30% está aqui, 14% está aqui, 15% aqui, elas acabam não sendo válidas, porque elas não levam em consideração o tamanho daquelas populações ou o tamanho da amostra. Quer ver? Ó, se você olhar o gráfico 8, talvez você possa abrir o próprio texto para ter o gráfico. Pode ser? Veja se você consegue. Aqui na tela? Se você... Porque aqui você não tem todos, então para todo mundo enxergar... Ou, pode ser? Acho que sim. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Tá bom. Você vai ter que descompartilhar esse, compartilhar um novo. Mas foi claro isso que eu estou querendo abordar? Sim. Então, as amostras, elas não é todo mundo do mesmo tamanho. Se não é todo mundo do mesmo tamanho, você não pode dizer 50% aqui, 14% aqui, porque eles não são iguais. Eles são diferentes em tamanho, certo? Bom, se você não conseguir, a gente pode falar sobre. Conseguindo aqui. Está enviando. Opa. Então vai lá na página 81, por favor. Olha só, isso. Então, olha lá, avaliação da qualidade da internet para uso pedagógico, considerando frequência e velocidade. Esse é um dado agregado, certo? Quanto é péssimo, quanto é ruim, quanto é boa, quanto é ótimo. Isso estaria certo se todo mundo tivesse o mesmo peso e se a gente tivesse o Brasil inteiro aí, mas não tem. Então, quando você for tratar com os dados da equidade, para qualquer estatística, ainda que descritiva, os pesos precisam entrar, porque senão eles trazem dados enviesados. Então, a informação é enviesada, certo? Agora, olha o gráfico 9 que está na sequência. Em parte, ela resolve o problema, porque olha assim, ó, distribuição das faixas de qualidade da internet por região, localização e dependência administrativa. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Você está dizendo qual é boa e ótima, qual é ruim e péssima dentro do Centro-Oeste, dentro do Nordeste, dentro do Norte. Aqui você resolveu, em parte, o problema. Né? Você não diz 50% está no Norte, mas dentro do Norte, o que acontece é isso. Dentro do Sudeste, acontece isso. Dentro do Sul, essa é uma informação pouco mais precisa, mas ainda não é precisa, porque os pesos amostrais também dependem de como a amostra foi feita. Ainda que eu esteja falando do Norte, quanto do Norte foi escola pública? Quanto do Norte foi escola privada? Quanto do Norte foi localização rural? Quanto foi localização do interior? Certo? Isso me traz uma certa complexidade para eu tratar dessa informação. Ok? Eu acho que como exercício é extremamente válido, mas como prova científica, fica aquém, certo? Dá uma olhada aqui no gráfico 12, por favor. O gráfico 12 está na página 84. Olha só, no gráfico 12, estabilidade da internet, sinal do Wi-Fi, considerando a região, localização e dependência administrativa. Tem aqui, boa, nunca ou raramente cai, certo? Nunca ou raramente cai. Qual é a melhor de todas? O Norte.
Faz sentido? Veja, se a gente for fazer uma leitura junto com o que a gente já sabe da realidade, será que é verdade que a internet na região norte é aquela que nunca ou raramente cai? Eu não estou dizendo que esse é o problema exatamente do que está mostrado aqui. Pode ser um problema até da pesquisa, certo? Pode falar, olha, a Equidade está dando dado que é meio estranho aqui. Mas a gente só pode dizer isso depois que a gente aplicar pesos e fizer uma análise. Mas não está em linha do que aquilo que se espera, certo? Em que a região norte tem os melhores índices, certo? O índice mais baixo de nunca ou raramente cai. Eu acredito que é o contrário. É onde mais cai, provavelmente. Mas eu não tenho como provar isso. Da mesma forma, o interior. Olha aqui, ó. Nunca raramente cai, né? O interior tem 60%, a capital 37%. Desculpa aqui, gente. Aqui no norte, você me desculpe. Eu estou fazendo a análise errada aqui. O norte tudo bem, é isso mesmo. Nunca raramente cai. O norte tem a pior conexão. Perfeito. Tá certo. Esqueça o que eu falei aqui. Tá? Eu que estou fazendo a análise errada. Agora, no interior, em relação à capital, 60% nunca ou raramente cai, contra 37% da capital. Será que a internet no interior é melhor do que a internet na capital? Ou a internet na zona rural é melhor do que na zona urbana? Certo? Então, são dados que nos trazem alguma... que são muito distantes daquilo que a gente espera em linha com o que a literatura e a pesquisa empírica já nos mostra, certo? Então, eu chamo a atenção, eu acho que como exercício foi muito válido o que foi feito das estatísticas descritivas, mas lembrando que pesquisa amostral precisa de peso amostral, e se não forem aplicados os pesos amostrais, os resultados eles ficam complicados. E aí, da mesma forma, é difícil fazer as inferências, né? Por exemplo, a inferência que está feita lá no gráfico 5, certo? O gráfico 5, que é bonito gráfico, você mistura ali o gráfico teia de aranha com o IDEB, certo? Ainda que ele seja impactante, é difícil fazer qualquer inferência nesse tipo se você não tem a certeza da estatística, certo? Da inferência estatística, tá bom? E aí, por fim, nesse estudo, você lá no fim mesmo, deixa eu pegar até qual é a página. Quando você compara página 95, tá? Você fala outro achado relevante. O segundo parágrafo, né? Na região, manifestou que guarda a correlação com a qualidade educacional medida pelo IDEB. Além disso, verificou-se uma tendência que os docentes demonstram maior inclinação para recomendar a escola como local do trabalho do que para a matrícula de filhos, 78% contra 71%, o que sugere percepções distintas sobre ambiente profissional e as condições de ensino-aprendizagem. Primeiro, para dizer que isso é significativo, precisaria fazer o cálculo. Para dizer que isso é significativo, tem que pegar de volta. Não pode pegar todo mundo e fazer a conta, e talvez isso não seja significativo, tá? Mesmo porque é um valor que está perto, certo? 78%, 71%, os valores estão perto, e depende de onde foi a amostra. E além disso, Sandra, isso depende de outros fatores que não são necessariamente infraestrutura, clima escolar. Talvez o que mais afete aí é salário, né? Então, um professor que ganha muito bem numa rede, ele é fácil que ele diga, olha, essa aqui é uma boa rede para trabalhar, mas talvez não seja uma boa rede para eu colocar os meus filhos, certo? Essa percepção da carreira é muito importante numa asserção como essa. Então, são só exemplos da onde a gente não pode ainda fazer inferências como essas. Eu entendo que num trabalho de mestrado, como que foi proposto, esse nível de profundidade
científica às vezes se torna complicado. Tá? Eu tenho bastante noção disso, mas não poderia deixar passar essas questões. Tá? Então, se um dia isso aí se tornar, assim como eu acredito que não tenho dúvida nenhuma, que tem que se tornar já um artigo, no 2, para ele virar um texto para fora, ele precisa passar por esse tipo de consideração. E aí, por fim, o estudo 3, sobre a geração de um painel. Eu achei muito pertinente isso de geração de um painel com esses dados. Participei recentemente de uma banca que previu um painel, e até na banca eu coloquei, por que não fez com segmentação de dados dentro do Excel? Então, eu fiquei muito alegre quando vi você já colocar um painel ali com segmentação de dados, mostra que é possível fazer coisas com poucos recursos, tá? Você mostra já algumas telas, eu fiquei curioso para ver o painel, tá? Talvez se pudesse compartilhar ele, o link no Drive, alguma coisa, mas efetivamente eu fiquei curioso para ver o painel, mas digo que já fiquei satisfeito de ver que ele foi feito, certo? Que ele foi feito e com uma indicação de fazer isso em Power BI. Eu tinha feito uma pergunta aqui, que qual seria a diferença desse painel para o painel da equidade? E você, durante a apresentação, já colocou que a diferença seria os próprios filtros que poderiam ser feitos. Mas, de volta, eu chamo essa atenção. A questão dos filtros para a geração dos painéis exigirá a questão dos pesos amostrais. Porque senão vai gerar estatísticas descritivas sem pesos amostrais que dão uma distorção da realidade que se mediu, certo? Mas quanto a protótipo de produto, eu achei muito positivo, tanto já esse protótipo no Excel, que muitas vezes é suficiente, quanto a previsão de fazer ele no Power BI e, inclusive, incorporar no painel do Equidade. Então, essas são as minhas considerações. Reafirmo que foi um trabalho muito bom de se ler, que é um trabalho de muita qualidade, um trabalho que há tempos eu não vi um trabalho de mestrado com uma qualidade acadêmica, ainda que seja um mestrado profissional, certo? Mas um mestrado profissional não quer dizer que não tem qualidade acadêmica, acho que pelo contrário, acho que ele pode ter qualidade acadêmica e qualidade de produto, as duas coisas, mas uma qualidade acadêmica acentuada, uma escrita organizada, dá para ver que você e o seu orientador trabalharam muito bem. Então, te parabenizo por essa entrega e fico aqui para ouvir os seus comentários e ouvir as considerações do professor Bernardo também. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Gustavo, pela leitura e pelas contribuições. Eu queria sugerir aí que a Sandra pudesse falar depois da arguição do Bernardo. A não ser que você prefira que ela responda. Não, ok. Então, eu convidaria o professor Bernardo para fazer uso da palavra, a qual também agradeço a participação nesse momento. Boa tarde à banca, boa tarde, Sandra, professor Remy, professor Gustavo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui presente, constituindo a banca, porque não só li o seu produto final agora, mas também tive a oportunidade de acompanhar o processo de formação, o processo de elaboração dentro do que o curso permitiu. E sempre me chamou a atenção essa evolução, né, da Sandra ao longo do percurso até chegar a esse momento, passando pela elaboração do projeto, qualificação e depois trabalhando com esses dados, né, que ela nos traz aqui. O primeiro comentário que me surpreende com a Sandra é a formação inicial dela, né?
ela, formada em letras, resolveu adentrar por um terreno, né, mais de análise quantitativa, onde requereu realmente todo um aprendizado. E, de fato, a percepção minha ao longo era que ela vinha aprendendo, e essa vontade, né, de querer algo novo, eu achei sempre muito positiva. E também é uma linha dentro do mestrado que não é assim a linha mais quantitativa, dentro de como você trabalhou, não é a que mais vigora, não é? É algo até uma certa exceção, mas que importante trazer e importante debater, né, junto no programa, junto com outros colegas, esse formato, né, e essa linha de entendimento de uma realidade. Então, nesse sentido também, a leitura do trabalho foi uma leitura muito tranquila, agradável, compreensível, né? É um texto que você pode ler sem, né, muito tranquilamente, e a organização também. Então, o que eu vou comentar? No fundo, eu vou complementar algumas questões, né, que o Gustavo já colocou, mas vou fazer alguns comentários assim mais gerais sobre o trabalho. Embora ao longo, né, do percurso, ao longo do curso, eu também já havia sinalizado, né, para alguma direção. Esse trabalho multipaper, eu sou favorável, dentro da perspectiva de organização do trabalho final, de se poder trabalhar, você chamou de estudos, mas de se poder trabalhar com formato multipaper, com formato de artigos, já embutidos, né, dentro do trabalho final, como parte, mas parte articulada, não uma coletânea de artigos e que depois viram o trabalho, mas, pelo contrário, são artigos elaborados, mas que se conversam, né? E que permitem uma consideração final, fazendo esse gancho, fazendo essa organização. Então, eu penso que você organizou isso dessa forma. Geralmente, em termos de publicação de artigo, né, a gente trabalha mais com pesquisas e já com evidências, né, de publicação, mas, eventualmente, a publicação de uma boa resenha que agregue, né, ao que vem sendo colocado, eu acho que é bastante pertinente. E esse teu estudo 1, né, essa primeira colocação, esse primeiro foco da resenha, realmente pode ser trabalhada e publicada no sentido de referência, pois dimensiona, né, nos coloca diante de como está o estado da arte aí sobre determinado tema. Eu entendo a resenha da literatura é inerente, né, a todos os estudos, que é onde se passa o debate, se consegue fazer essa apresentação e contextualizar a pesquisa em si que você está trazendo também. Mas, dentro desse contexto e da questão, né, trazida, da temática trazida, eu penso que ela está bem organizada, bem trabalhada e, de fato, agrega, né, para quem eventualmente for ler, né, e poder ser publicado, eu acho que ajuda quem tem interesse nessa temática. Então, de maneira geral, eu vejo que foi bem escrita, foi bem cuidadosa no sentido do levantamento das categorias. Então, eu vejo o estudo 1 também assim, bem escrito e bem colocado dentro desse contexto.
sobre a pesquisa, o estudo 2, eu queria chamar a atenção para estudos longitudinais. Eu vejo que essa não é uma perspectiva da pesquisa no Brasil. Embora você aponte alguns trabalhos longitudinais, embora essa base de dados tenha essa característica, mas não existe, a meu ver, algo estabelecido na perspectiva longitudinal, embora a gente saiba da relevância. Por que eu falo isso? Tem um exemplo lá da Austrália, que é o Longitudinal Survey of Australian Youth, que é muito voltado para a questão da EPT, né, do Vocational Education, e que eles têm um centro nacional, e esse LSA é coletado desde 1995, em várias ondas, em vários anos, porque existe o interesse em saber o que acontece com a juventude depois que, principalmente, terminam, né? No caso aí, o ensino médio, mas também caminham para o ensino profissional, né? Para educação profissional. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe um órgão, existe já um modelo estabelecido de pesquisa longitudinal. E isso é que eu sinto falta aqui. Ou ele é vinculado a projetos, né, específicos, a pesquisa longitudinal, ou ele ou, nesse caso, a iniciativa, né, do Equidade Info, de fazer nessa perspectiva longitudinal. Então, eu chamo a atenção que, e você aponta também, mas não existe, a meu ver, uma preocupação do ponto de vista mesmo de financiamento de pesquisa, de política pública para a pesquisa longitudinal. A outra questão que eu trago mais geral também, que não é do teu trabalho em si, mas é essa questão da desigualdade do ponto de vista da solução. Onde é que está a solução para essa desigualdade que a gente, né, já sabe e que os dados vêm mostrando? Por que eu falo isso? Existem dois argumentos, né? Um na linha da transferência de renda, então, né, tipo Bolsa Família, você concede, né, digamos, atua na questão do nível socioeconômico, achando, né, que isso vai ter implicações e reduções, mas tem outra que diz que o problema está no sistema educacional, que não adianta você transferir renda sem um sistema educacional que permita uma maior equidade nele, porque vai acabar reproduzindo, de fato, os problemas de desigualdade dentro do sistema. Por que eu falo isso? Porque é esse debate entre fatores extraescolares, fatores intraescolares, onde é que você pode atuar do ponto de vista da desigualdade? Como é que você identifica a desigualdade? Parece claro, embora é importante sempre trazer dados. Mas como é que você reduz? Aonde que você atua? Isso é consequência de onde você vê que o problema está. No caso aqui específico, onde é que pode atuar, seja em nível de escola, né, da própria escola, ou do governo local, ou do governo federal, mas você tem uma possibilidade de interferência maior do que fora, né, nesses fatores extraescolares e tudo que você não controla do ponto de vista de redução e depende muito mais de outras variáveis. Então, eu chamo a atenção que essa questão de fatores intraescolares, né, de certa forma que o estudo traz, eu diria como relevante do ponto de vista de atuação e de possibilidade de fato, reduzir essas desigualdades, seja a nível da escola própria,
né, e depois vai ampliando, seja a nível das regiões, né, a nível dos sistemas educacionais em nível de região no Brasil. Então, eu né, chamo a atenção para isso, e essa linha de estudo me parece que traz elementos para essa reflexão, né, de que como é que você trabalharia esses elementos intraescolares. E aí você aponta para duas questões, né, que você bota como foco: a infraestrutura e a conectividade digital. Agora, quando você fala estudos quantitativo e qualitativo, né, desse método misto, o que nós estamos chamando de qualitativo aqui, né? Do ponto de vista de metodologia de pesquisa, porque quando você pega a percepção dos professores a partir da resposta de um questionário e de uma escala, na verdade você está mensurando, né, essa percepção. E continua trabalhando, a meu ver, dentro da linha quantitativa, identificando aí essa variável. Agora, complementarmente, nós podemos olhar, mas essa é a linha digamos assim, essa é a linha de pesquisa que se vem conduzindo como campo e como trabalho. O que talvez possa agregar é, de fato, uma pesquisa qualitativa, mas no sentido fenomenológico, digamos assim, no sentido mais interpretativo, realmente. Ou seja, o que esses professores pensam, mas dentro de um significado que eles dizem, aí coletado de forma, né, dentro da abordagem qualitativa, dentro dos instrumentos que se tem. Mas eu queria chamar a atenção que uma possibilidade, né, de complementação que eventualmente se faz, né, do método misto, você poder eventualmente ou ter grupo focal, ou ter entrevistas, mas que entendam o que realmente o professor pensa e sente sobre as questões que você deseja saber, né? Não que o teu estudo teria que entrar nisso, mas eu chamo a atenção que é né, uma outra alternativa complementar dentro do debate quantitativo e qualitativo do ponto de vista da pesquisa, né? É porque o que acontece? A linha quantitativa você tem muito mais elementos críticos se você não fizer e mais objetivos. Então, por exemplo, como o Gustavo levantou, se não tem um peso, o dado acaba trazendo outra, né? Ele acaba não trazendo a realidade que tem que trazer. Mas esses cuidados, eles são objetivos e você pode trabalhar. E aí a pergunta, né, se você, ao professor, né, se você indicaria a escola para se trabalhar ou se você indicaria para matricular o filho, essa questão poderia ser um pouco mais trabalhada dentro dessa, né? Qual é o problema? É que vai ficar limitado mesmo, né, aquele grupo que você entrevistou. Mas será que dá elementos, inclusive depois, para entender determinadas variáveis para mensuração e posterior ampliação? Então, é só uma questão que me chama a atenção, porque você tem, assim como, né, você tem limites, e aí, claramente, tem o limite da amostra, né, dessa amostra. E aí eu concordo que é importante, assim, ser bem humilde aí nas conclusões, né, no sentido de que os dados sugerem, mas você não consegue, né, ter aquela conclusão em função exatamente dos limites da amostra, dos limites do estudo.
dos limites das ondas, né, que foram diferentes. Então, talvez o que foi colocado é de ser mais reservada quanto aos achados, às conclusões. Elas continuam importantes? Eu acho que sim, porque elas acabam iluminando uma realidade que você sabe um pouco mais do que sabia antes, ou referendando achados que a literatura já aponta, ou descobrindo outros. Então, nesse sentido, dá assim, ser bem mais clara quanto aos limites, mas também indicar que os dados encontrados eles são sugestivos e eles acabam apontando para algo que você não pode, né, dentro da limitação, inclusive da análise descritiva, você não pode concluir, mas continua importante. E isso remete um pouco ao fato de que a opção, no fundo, e aí eu concordo que você não fez, né, essa análise de regressão multinível e se pareceu que iria fazer e não fez, então, de fato, dizer o que fez, né? É o que você conseguiu fazer. Eu acho que foi muito do ponto de vista do tempo, do ponto de vista do mestrado, e seguramente abre um caminho aí para um aprofundamento, não é? Então, acho que vale a pena, no artigo 2, digamos assim, dimensionar bem os achados, né, com esses cuidados que foram trabalhados com a amostra, mas que, no entanto, eles revelam. E aí, a visão, né, a questão de como que o material escolar, né, e a questão da ventilação, esses dois fatores, né, que você encontrou diferenças e que realçaram, né, do ponto de vista do teu estudo, mesmo, né, você delimitando, mesmo você sugerindo, eu acho que traz algo. Né? Eu acho que traz algo mais diferenciado mesmo dentro das limitações. Ou seja, os dados apontam para futuros estudos, mas dá uma direção. E é isso que a gente consegue também dentro do tempo, do amadurecimento que o mestrado permite. E o que eu achei sempre, que eu acho assim, que foi algo muito bom, foi o fato de você querer enveredar pela pesquisa quantitativa, não é? Ou seja, ela de alguma forma te estimulou, e tudo isso te estimulou, e claro, a relação com o orientador, mas você teve que aprender tudo, né? E foi atrás. E isso, né, eu valorizo também no processo formativo, e agora está no ponto para o salto, né? Agora o básico já está dominado, é uma questão agora de continuar e, de alguma forma, existe aí, você sugere, né, estudos futuros, sugere também limitações, a questão dos níveis educacionais, né, que não se capta, né, do ponto de vista da EJA, né, do ponto de vista da educação infantil. Mas, enfim, lendo o teu trabalho e acompanhando a tua formação e sabendo das limitações de um mestrado, eu acredito, sem dúvida, que você alcançou esse objetivo, você escreveu um estudo bem escrito, bem organizado e bem estimulante, nesse sentido de que ele abre portas, né? Ele abre portas e, eventualmente, esse teu produto técnico, né, o dashboard e tudo mais, ele vai ter uma utilidade no sentido que é esse também a questão do mestrado profissional, de poder você ter um produto que, de fato, seja útil e que possa ser usado, e isso você já traz. E, claro, vai ser sempre atualizado e tudo mais.
Então, de forma geral, né, e com esses apontamentos que eu falo, eu diria para... concordo que o primeiro artigo, o primeiro estudo, eventualmente publicado, possa ser útil, né, e possa ser uma referência para quem tem interesse nessa temática. E, de fato, o segundo artigo de você, dentro aí dos limites que tem, mas de tentar, digamos assim, colocar como sugestivo, né, em função das limitações, seja de amostra, seja dos dados e tudo mais, ou seja, de você ter ciência disso, eu acho que essa é toda a questão, né? De você estar ciente como é que você coloca essas limitações, mas, mesmo assim, avança o conhecimento dentro daquilo que é possível, mas essa, para mim, sempre é o balizador. Se eu olho e leio o teu trabalho, eu sei mais, eu avancei mais com todas as limitações, eu acredito que sim. É só uma questão de colocar essa delimitação e apontar como elementos que abrem portas aí, que abrem futuros estudos e que, sem dúvida, você, se tiver interesse, né, no doutorado e tudo mais, tem um caminho aberto, porque você tem o perfil, a meu ver, né, não só um perfil acadêmico, mas você percebe essa questão mais de aplicação e essa questão mais profissional, né, mesmo, que, eventualmente, não sei se tem um impacto direto no seu dia a dia, né, no trabalho, mas que eu espero que você continue vinculada a ele, mesmo depois, à linha de pesquisa, ao programa, mesmo porque é um item de avaliação, né, que o egresso continue junto e continue publicando, né? Então, são duas coisas que vale a pena depois continuar, mas, sem dúvida, eu fiquei muito feliz de poder, né, ver o teu trabalho concreto, mas, sobretudo, de te conhecer, de te acompanhar e poder chegar nesse momento e estar presente nessa banca, tá certo? Então, Remy, era mais esses comentários que eu teria. Tá bom. Bom, muito bem, agradeço, professor Bernardo, pela leitura aí, as contribuições. E agora eu passaria para a Sandra aí, pediria para fazer uma sistematização aí, né, das duas intervenções, certo, Sandra? Combinado. Eu agradeço as considerações do Gustavo e do professor Bernardo. Estou de acordo com o que foi colocado. Acho que muitas vezes no desenvolvimento do trabalho, por limitações, a gente acha que está sendo claro em determinadas questões e não é, e precisa revisar o texto, e alguns aspectos metodológicos, eventualmente existiram aí limitações de compreensão e de aplicação dos aprendizados. Então, agradeço, fiz as anotações aqui para fazer os ajustes. Não vou falar de todas, mas de forma geral do que me chamou a atenção e eu acho que cabe alguns esclarecimentos, e vou trazer aqui alguns que eu acho que são relevantes nesse momento, só para contextualizá-los aí dos caminhos, né, que eu acabei adotando. A regressão multinível é o método mais utilizado nas análises de eficácia escolar. A gente tem limitações para utilizar, teve limitações para utilizar tanto a teoria da resposta ao item quanto a regressão multinível. Era esperado que a gente fizesse uso na etapa de avaliação da infraestrutura, mas pelo volume da amostra, dificuldade de vincular esses dados com resultados educacionais, porque não estavam sendo coletados naquele momento, a gente acabou descartando. Então, a gente chegou a tentar fazer algumas inferências e acabou mudando a rota por dificuldades ao longo do processo. A gente chegou também a tentar utilizar
análise de equações estruturais, para fazer essa avaliação como trazida lá na hipótese, da contribuição das variáveis intraescolares, controlando-as de nível socioeconômico, e a gente usar os dados do IDEB para fazer isso, e já estávamos preparados para fazer, mas os microdados do IDEB não estão disponíveis ainda em 2023, e quando a gente faz esses dados com a realidade de 2021 e 2019, os resultados não representam o que a gente queria observar, que era uma elevação na relevância das variáveis relacionadas à conectividade. Então, isso limitou um pouco a avaliação, e no meio do caminho a gente foi tentando ver como que a gente encaixava as análises. Por fim, a gente achou que o mais seguro era manter aí na análise descritiva dos dados, porque havia muitas informações para serem analisadas, especificamente em relação à conectividade. E a gente apontou para o Equidade a necessidade da gente, assim, o desejo da gente de poder continuar expandindo as variáveis de infraestrutura para todo o Brasil, em novas ondas, e poder acompanhar isso ao longo do tempo, mas a gente só tem ali os dados da primeira onda, que é um volume bem pequeno, né, de dados coletados, e todas essas considerações sobre o peso, sobre a distribuição, bastante relevantes. Gustavo, realmente precisa haver uma reorganização do texto para que isso fique mais claro. De alguma forma, eu tentei deixar isso representado, o professor Bernardo também falou de sugerir, mas não inferir. Eu achei que eu tinha feito dessa forma, mas acho que eu posso reforçar um pouco mais essa não conclusão, ainda que os achados sugiram determinados caminhos para a evolução da pesquisa nesse contexto. Então, eu vejo as pesquisas quantitativas como esse olhar abrangente, que a gente consegue entender um problema grande, e a partir dos pontos que chamam a atenção, talvez trabalhar com esses métodos qualitativos para investigar um pouco melhor essas realidades e esses contextos que chamam a atenção. Então, isso é o que eu imagino como egressa, né, da universidade nessa etapa de mestrado, de poder continuar evoluindo junto a essa rede de pesquisa do Equidade, ao grupo de pesquisas com o professor Remy, investigando esses aspectos e desdobramentos desse estudo. Sobre a questão da abordagem metodológica, eu trago ali na introdução a utilização de métodos mistos, mas acabou que um estudo, que é um estudo de meta-análise, né, a avaliação da literatura, a revisão da literatura, esse é o estudo que está trabalhando de forma qualitativa, né, o professor Bernardo até indicava nas suas orientações que a gente chamasse de métodos de meta-análise, né, e o estudo com os dados do Equidade é o que eu estou chamando de análise quantitativa. É convergente porque quando a gente olha, eles correm em paralelo, esses estudos, eles não têm uma dependência, mas a partir dos achados do qualitativo e do quantitativo, eu tentei, não sei se ficou claro, né, no estudo 2, ao final tentar fazer trazer a teoria e tentar encaixar essa realidade à luz da teoria, especialmente em relação às escalas de infraestrutura e às categorizações de níveis de qualidade de infraestrutura, do Soares Neto, de Castro, que traz também uma escala dividida por etapas de ensino, demonstrando que determinados itens que são considerados ou elementares ou básicos na infraestrutura eram atendidos para a maioria dos docentes, era considerado atendido, e existem outros elementos que talvez não estão ainda sendo considerados, né, no censo ou nessas avaliações da educação, e que estão, a partir do Equidade, trazendo uma nova perspectiva sobre recursos escolares. Então, ali ao final do segundo estudo, eu tento fazer essa intersecção desses resultados para que a gente possa compreender o quanto essa teoria ou os estudos empíricos anteriores podem contribuir e iluminar um pouco mais a questão de pesquisa que foi apresentada. Então, é nesse sentido que o método é considerado um modelo convergente paralelo, pela possibilidade de tratar essas duas temáticas de forma paralela e depois haver uma convergência no final para as conclusões e avaliações finais. Talvez em alguns gráficos também, Gustavo, e aí é um ponto que você me chamou a atenção,
eu coloco o resultado melhor lá embaixo e o pior lá em cima, e isso para o leitor talvez possa gerar uma dificuldade de leitura. Então acho que a partir do que você trouxe, depois você falou, não, deixa, eu que entendi errado, essa padronização da forma de apresentar uma escala do maior para o menor, fica aqui também como uma sugestão para mim, para que eu possa facilitar essa leitura, né, por quem se interessar pelos textos. Também me preocupa bastante a questão de fazer inferências num estudo que não é inferencial. Então, de forma geral, é uma preocupação colocada quando a gente utiliza métodos quantitativos, que os pesos sejam respeitados, que a gente tenha, de fato, consistência, né, nas análises. Então, na medida do possível, eu vou tentar melhorar a escrita e a argumentação para que não passe a impressão de que a gente está tendo inferências a partir de análises que não foram feitas e, na verdade, não foram. Os dados de conectividade, também a gente não conseguiu chegar, também por dificuldade de tempo, né, no mestrado, a tentar fazer uma correlação e as análises estatísticas básicas, né, para poder avaliar se de fato eles estão correlacionados, se referem às mesmas amostras, para poder fazer uma análise desse panorama geral. Então, são questões que a gente leva para o futuro, para tentar evoluir, aperfeiçoar nessa análise, porque no ponto que eu consegui chegar, ainda são dados que requerem um olhar mais integrado, para que a gente tenha, de fato, assim, a possibilidade de fazer conclusões mais consistentes, mais robustas, do ponto de vista metodológico e estatístico. O professor Bernardo traz uma questão sobre os estudos longitudinais, e de fato o que a gente observa na literatura são períodos de tempo em que determinados estudos querem fazer uma verificação sobre equidade, eficácia escolar, e aí ao longo de um determinado período se escolhe aí o período para fazer essa avaliação de efeito escola, o efeito acumulado das escolas, mas ao final do período do projeto não há uma continuidade. Então, de fato, os próprios estudos trazem que existem limitações pela falta de disponibilidade de dados com essa característica e também de acompanhamento dessas amostras ao longo do tempo. Então, alguns estudos também trazem que ao longo do tempo foi perdendo a amostra porque houve mudança dos alunos de determinadas escolas para outras de turma, e isso dificulta esse acompanhamento longitudinal. Então, são limitações já apresentadas na literatura, possivelmente aí relacionadas à falta de tradição, à falta de ainda análises baseadas em evidências de forma consistente e ampla na utilização aqui no contexto brasileiro. Sobre as desigualdades, o professor Bernardo trouxe também uma consideração sobre esse efeito dos fatores extraescolares e talvez possibilidades de solução. Eu acho que essa é a grande questão da educação básica, quais as soluções possíveis para que a escola seja de fato eficaz e equitativa, né, reduza esses efeitos das desigualdades contextuais, sociais. E um dos estudos sobre eficácia traz a questão da transferência de renda como um aspecto avaliado, e o efeito foi negativo, e me chama a atenção, é o único estudo que eu identifiquei, e no final, as escolas onde os alunos recebiam a Bolsa Família não tinham resultados melhores do que outras escolas em que tinha. Há uma série de outras questões que precisam ser consideradas, mas me chama a atenção pensar que essas desigualdades precisam ser trabalhadas e que a escola, de fato, precisa ter um olhar diferenciado para contribuir com essa transformação social. E, do ponto de vista também das desigualdades e da equidade, alguns estudos avaliam escolas semelhantes, em contextos, regiões do país semelhantes, na mesma região, muitas vezes, atendendo a públicos vulneráveis, e fatores internos às escolas fizeram com que os resultados em determinadas escolas fossem melhores ou piores. Então, de fato, as escolas, existem elementos e fatores dentro das escolas que precisam e merecem ser melhor investigados de forma mais integrada, com um olhar mais dedicado a essa abordagem talvez mista e também evoluindo para a qualitativa, para compreender melhor esse porquê que algumas escolas, nas mesmas condições que outras, apresentam melhores resultados que outras
no desempenho educacional. E eu gostaria muito de continuar evoluindo nessa investigação de eficácia, talvez a gente nem possa chamar de eficácia, porque a gente está olhando para a percepção do docente como resultado final, mas eu acho que é muito importante que a gente considere essa percepção docente. São poucos os estudos que eu encontrei em que a percepção docente sobre a qualidade da educação é considerada. E na análise feita com os dados do Equidade, o que para mim chamou mais atenção é como, ainda que a gente não tenha feito testes estatísticos, traz uma percepção muito clara da realidade de que fatores que objetivamente já foram investigados como relevantes aparecem também como relevantes no aspecto de integrar a infraestrutura com as práticas pedagógicas, que não adianta a gente ter disponível determinados recursos se não houver uma formação para uso, se não estiver disponível para uso adequado do ponto de vista pedagógico. Então, eu acho que o olhar docente sobre essa realidade, assim como já é amplamente discutido e avaliado a percepção a partir dos resultados educacionais dos alunos, é algo novo, inovador, que o Equidade traz com a possibilidade da gente identificar não só a presença, mas fazer uma gradação, né, essas escalas graduais, que eu não só pergunto se tem ou se não tem, mas eu aprofundo um pouco mais esse olhar para entender se tem, como é o uso. Então, eu acho que isso é muito inovador nesses dados que a gente está utilizando, que a gente não encontra de forma disponível dados como esse para utilizar e que fazem muita diferença nessa análise da equidade, da eficácia educacional. Eu acho que é isso, gente. Eu agradeço imensamente aqui por todas as contribuições de vocês. Fico muito feliz de chegar nessa etapa e contar com pessoas como vocês para fazerem aqui sugestões que a gente possa evoluir e melhorar os trabalhos. E aproveito para agradecer ao professor Remy também, nesse momento, por toda essa jornada e apoio aí em todas as etapas. Tá bem. Bom, eu consulto, obrigado, Sandra, eu consulto aqui o Gustavo e o Bernardo se tem alguma questão que não tenha sido respondida pela Sandra. Estou satisfeito. Tudo bem. Ok. Então, agora nós vamos passar para o terceiro momento aqui, que é o momento de avaliação. Obrigado, Sandra. Eu vou pedir para o Fábio aqui, está nos acompanhando aqui, nos movimentar aqui para a sala de avaliação. E em seguida aqui nós retornaremos. Se o Fábio está nos ouvindo aí. Ok. Professores? Oi? Você nos movimenta lá para a sala de avaliação, Fábio? Ah, tá. Só um instante. Oi, Márcio, obrigada. Obrigada por estar aqui comigo, viu? A minha também não. Não está abrindo. Vai. Agora eu acho que sim. Demora um pouco. Faltou o Remy. Voltando aqui. Ótimo. Muito bem. Bem, Sandra, está todo mundo aqui? Então, voltamos bem. Sandra Cristina
da Silva, então a banca, né, após esse pequeno intervalo aí, após a arguição, né, dos membros, das considerações, né, e após as suas considerações, deliberou por aprovado o seu trabalho, né, parabéns. Temos aí agora um prazo para fazer esses ajustes, né, principalmente considerando aí o capítulo 2. Então, vamos procurar que nos próximos dias aí a gente faça esses ajustes, né, faça essa entrega e façamos em breve também circular aí essa sua reflexão aí, e será de grande importância aí para abrirmos novos caminhos aí, despertarmos novos interesses aí por essa temática que você desbravou. Parabéns, né? Acho que o Bernardo aí destacou e acompanhou você aí em algumas disciplinas, né? Eu também gostaria de mencionar aqui o seu interesse por essa temática. O próprio Gustavo, né, que não lhe conhecia, também fez isso. Desde o início, né, quando apresentada as possibilidades do que seria um trabalho de reflexão ou de produção de conhecimento sobre isso, você se interessou muito pela análise quantitativa, né, inclusive pela enormidade de informações que a educação produz, e você desde o início se entusiasmou, foi atrás, né? Claro, a gente também oportunizou alguns contatos, né? Mas o mérito é todo seu aí de ter ido e ter concretizado isso. E de fato, entrega uma reflexão da possibilidade que nós temos, né? De utilizar essa enormidade de informações para tornar a nossa educação melhor, né? Sem conhecer esse plano de voo, né? Dificilmente a gente vai conseguir ir para lugar algum, né? Provavelmente bater em alguma montanha e ter que voltar, né? Se é possível voltar, né? Mas acho que aqui você dá uma ideia, né? De que nós temos condições, né? De identificar por onde é que nós estamos indo, como fazer para melhorar, né? E mobilizar a comunidade escolar a perseguir melhorias nos processos, né? É isso, parabéns e vamos em frente. Agradeço mais uma vez a disponibilidade aí da banca ter lido, né, e ter feito excelentes contribuições aí para melhorar o seu trabalho. Nem sei como agradecer, estou muito feliz com as arguições de vocês, todas as considerações bastante significativas, estou muito feliz por chegar ao final desse ciclo, perceber que o trabalho que foi feito é significativo e que a gente pode continuar avançando nessa linha. Eu acredito que a gente pode fazer mais, que a gente tem dados disponíveis e a gente tem muita gente interessada em conhecer essa realidade e contribuir para afetá-la positivamente. Eu sou uma pessoa que me coloco nessa posição, podendo contribuir com a educação do nosso país. Muito obrigada a vocês, professor Bernardo, Gustavo, professor Remy, não só por esse momento, mas por toda essa trajetória. Gustavo, ainda que indiretamente, por ser lá membro do Conselho Científico do Equidade, também tem contribuído já há bastante tempo aqui com o meu trabalho e agradeço imensamente pela contribuição de todos vocês. Tudo bem. Parabéns, Sandra. Obrigada. Agradeço também a todos que acompanharam aí na sala a sua apresentação, né? Quem sabe todo mundo aí que possa abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto, um registro final aí para a posteridade, né? Obrigada a todos os amigos que estão aqui, colegas e pessoas interessadas nesse tema. Obrigada por estar aqui junto com a gente nesse momento.
Olha aí. Tudo bem. Vamos lá, gente. Quem puder abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto aqui. Sandra, cogite seriamente um doutorado, viu? Vou esperar um pouquinho, porque foi bem puxado. Agora eu quero avançar um pouquinho mais com equidade. Quem sabe daqui a pouco a gente tendo um pouco mais, né, de conhecimento metodológico, evoluindo um pouco mais na análise dos dados. Eu acho que eu vou seguir por aí. Peraí, deixa eu minimizar aqui entrou mais gente aqui, então tem. Agora pintou mais gente aqui, então preciso. Inclusive, quem não estava aqui, vamos lá. Pronto. Correndo. Aí. Muito bem. Vou te mandar depois. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.